Olá, olá pessoas! Como vocês estão? Bom, você torcedor dos Patriots está muito triste com certeza porque foi mais uma derrota doída. E o New England Patriots está de vez da briga pela Copa Caleb Williams ou Drake May, enfim, né? Vai saber o que vai acontecer isso aí, mas está na briga pela primeira escolha geral ou uma das 3 primeiras escolhas gerais do draft de 24. Como a gente chegou nesse ponto? Como que a gente viu? E assim, isso aconteceu em certa medida na NBA, né? O San Antonio Spurs até tem paralelos, né, entre os treinadores, né? O Greg Popovich também tem origem aí dos Balcãs, assim como o Bill Belichick, que é um cara de poucas palavras. O San Antonio Spurs, uma das franquias mais bem administradas da NBA nesse último século, vencedora, campeã, e teve a primeira escolha geral desse último draft da NBA com o Ibaiama. E o New England Patriots, a franquia mais vencedora aí deste século, a mais vencedora do Super Bowl junto do Pittsburgh Steelers com 6 títulos, com um técnico que tem mais anéis no todo. O Bill Belichick tem 8 anéis de Super Bowl, contando os 2 dele como coordenador defensivo dos Giants. O técnico mais longevo no cargo também, né? Tá desde 2000 no New England Patriots, então desde o século passado, queira ou não. Eu estava na terceira série quando os Patriots assumiram aí, quando o Bill Belichick assumiu os Patriots. Como que chegou nessa situação? E literalmente a gente não tem há 22 anos uma situação tão grave na carreira do Bill Belichick e no New England Patriots. Em 2000, os Patriots com o Drew Bledsoe terminaram a temporada 5-11 de campanha. No ano seguinte, venceriam o Super Bowl pela primeira vez com o Tom Brady, em meio a uma lesão do Drew Bledsoe na semana 2 contra os Jets, e terminaram 11-5, venceram o Super Bowl 36 contra os Rams. E aí, meu povo, desde então só alegria, né? Houve um momento aqui e acolá de um pouquinho de tristeza, como por exemplo a derrota no Wild Card contra o Tennessee Titans, o último jogo do Brady pelos Patriots. Houve também 2005, o time eliminado contra os Broncos aí nos playoffs. 2007, a derrota no Super Bowl contra os Jets, mas no geral, né, foram 6 títulos aí nesse período, nesses 20 anos. Como que saiu disso para ser uma das piores equipes da NFL, uma das piores equipes em campo, fora de campo e tudo mais? Isso não acontece da noite para o dia. Houve um processo de sucateamento do New England Patriots nas últimas temporadas e o principal culpado é o Mac Jones. É isso que as pessoas acham, mas não é verdade. O principal culpado não é o Mac Jones. Ele é sim um culpado. O principal culpado... Vamos lá, eu vou fazer um argumento muito simples. Muito simples. Se você vai num restaurante, e o prato tá até bem arrumadinho, mas a qualidade de todos os ingredientes é ruim, e os ingredientes têm um gosto amargo, ruim, meio que estragado na boca, quem é o culpado? É o cara que vai comprar os ingredientes, certo? Ou é o ajudante de cozinha? Ou é o garçom? Ou é o agricultor que fez a cenoura lá, que plantou a cenoura? Quem é o responsável por escolher os ingredientes do New England Patriots? É o Bill Belichick. Então, eu elaborei uma lista aqui. Então, assim, como que não é o Bill Belichick o culpado, sabe? Eu elaborei uma lista aqui de 7 motivos, poderiam ser mais, alguns vocês podem discordar, não tem problema, mas para vocês verem, um arcabouço bem grande, 7 motivos pelo qual os Patriots chegaram a essa situação ao fundo do poço. O primeiro motivo é que houve, e não julgo, mas houve talvez um pouco de arrogância do Bill Belichick em meio à saída do Tom Brady de seguir a vida como era antes. Por quê? Eles não souberam lidar com a ausência do efeito Brady. O efeito Brady, ele opera-se em 2 pontos. 3 pontos. Primeiro, atração maior de free agents. Vocês veem isso ao longo da trajetória do New England Patriots com o Tom Brady sendo quem é. É um lugar mais atrativo para free agents jogarem, tá? Todo mundo quer jogar com o Tom Brady. 2, o Brady potencializa o ataque e torna recebedores mais ou menos em grandes jogadores ou em jogadores bem melhores. O exemplo clássico que eu sempre dou é o elenco de 2006 com Rhett Caldwell e Troy Brown. Esse time chegou numa final de conferência e bateu o primeiro seed da AFC na semifinal, o San Diego Chargers. E exemplo 3, a liderança do Tom Brady. Se o Bill Belichick é o Imperador Palpatine, o Tom Brady é o Darth Vader. Sem Darth Vader não tem império. O segundo ponto, o segundo motivo é que o New England Patriots ele não percebeu, e o Bill Belichick não percebeu o estado das coisas, o state of the art da NFL no que diz respeito à posição de recebedor, tá? Seja tight end, seja recebedor.
Bons wide receivers se colhem, não se compram. Bons wide receivers se colhem, não se compram. Bons wide receivers não chegam no mercado como free agents. Não chegam. E você sabe qual foi o último bom wide receiver draftado pelo New England Patriots? E quem responder Julian Edelman, eu vou dar um soco, porque ele foi draftado como quarterback. Então não responda Julian Edelman. Eu vou agredir você. Foi o Deion Branch. O Julian Edelman era quarterback em Kent State. Foi o Deion Branch em 2002. Em 2002, esse foi o último bom wide receiver draftado, de fato, pelo New England Patriots, pelo Bill Belichick. O Belichick é o contrário do Pittsburgh Steelers. Ele não sabe draftar wide receiver, ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo quando ele está no draft com wide receiver, é uma coisa impressionante. E aí, meu Brasil, os Patriots acabaram indo ao mercado, só que os bons produtos não chegam no mercado na posição de wide receiver. O A.J. Brown é trocado e renova o contrato. O Deebo Samuel renova o contrato. O Terry McLaurin renova o contrato. Só para pegar os últimos. E eu poderia ir mais longe, obviamente. Um Justin Jefferson da vida não vai chegar no mercado. No máximo, o cara é trocado em vez de chegar no mercado, como o caso do Tyreek Hill, que foi trocado para os Dolphins. Então, não existe isso de contratar bom wide receiver na free agency ultimamente. É muito, muito raro. Pode acontecer, mas é raro. Por tabela, o segundo motivo, os Patriots montaram um ataque com refugos. Juju Smith-Schuster. Davante Parker. Vocês querem um exemplo maior de um cara que pode ser enquadrado com esse adjetivo, que é pejorativo? Eu peço até desculpa se alguém se ofendeu, mas os Dolphins não queriam o Davante Parker de jeito nenhum. Nem ele pintado de ouro com uma fantasia de golfinho, ele entrava no CT dos Dolphins. Davante Parker, na moral, e olha a quantidade de alvo que o Davante Parker teve nos Patriots. O Jonnu Smith acabou sendo um contrato mais caro que deveria. Eu, na época, não fui muito fã da ideia de dois tight ends com um contrato tão caro, né? A gente até poderia imaginar, eu até mencionei, com meia culpa, essa parte eu errei. Eu falei, pô, talvez eles façam um ataque parecido com 2011, com dois bons tight ends. O Jonnu Smith produziu bem na red zone, mas não tinha o Tom Brady, né? Que é uma peça importante. Mike Gesicki, outro, é o tight end, é um wide receiver depois da macarronada também, é um tight end que não bloqueia. Então, assim, difícil, né? Terceiro ponto, um pensamento ofensivo arcaico. Ao ter o Mac Jones e ao draftar o Mac Jones com a montagem de elenco que foi feita, a impressão que me passa é que o Bill Belichick ele incorreu no mesmo erro que muitas vezes o Jerry Jones incorreu. Quem nunca terminou um relacionamento, ou foi terminado, e as próximas pessoas que beijou na boca eram basicamente clones da sua ou do seu ex? Quem nunca? Isso aconteceu comigo, eu assumo. Já aconteceu de terminar o relacionamento, também fui terminado, e as pessoas que vinham na sequência tinham características físicas muito parecidas com as minhas ex. Muito parecidas. E aí, meu Brasil, fica esquisito porque no fundo não é a mesma coisa. E você tenta replicar aquilo e não dá certo. O Jerry Jones já tentou muitas vezes replicar Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin, ele não conseguiu. Né? E o Bill Belichick, ele olhou e falou assim, e se a gente tiver um quarterback que é um quarterback ali game manager, né, que é inteligente, passa a bola curta, um ataque prejudicado no jogo terrestre e uma boa defesa? Eu já ganhei uns 2 Super Bowls assim em 2000 e 2003. Aí ele vai ganhando confiança. Gostei, acho que eu vou fazer isso. E basicamente foi o que o Bill Belichick fez com o Mac Jones. Ele pegou um quarterback limitado em ferramentas físicas, esperava que o raio fosse cair mais uma vez no mesmo lugar e montou um ataque predicado basicamente no jogo terrestre. O problema é que o raio não caiu no mesmo lugar, e o problema é que a gente não está em 2002, 2003, 2001, que a NFL era bem diferente. Hoje não adianta você montar um ataque assim, porque do outro lado vai ter um Justin Herbert soltando a bola de 70 jardas no ar, e um Josh Allen na sua divisão e um Tyreek Hill na sua divisão. Então é um pensamento ofensivo arcaico, que foi base do New England Patriots nesses últimos anos, e isso atrapalhou bastante. O quarto motivo é que não houve de fato um investimento pesado em linha ofensiva no New England Patriots. E eu vou isolar, antes que alguém venha e fale, tudo bem, tá, falar, mas a culpa é do Mac Jones, ele segura muito a bola, ou ele incorre em pressões desnecessárias, tipo aquela contra o Saints, que ele foi na direção do jogador do Saints, foi bizarra aquela interceptação, mas eu vou pegar uma estatística que é o Pass Block Win Rate, que é quantos por cento dos bloqueios da linha ofensiva são sustentados por 2,5 segundos ou mais. E o New England Patriots é o pior time da NFL nesse quesito. Sim, pior que o New York Giants. Acredite se quiser. Sabe qual é a única escolha de primeira rodada de linha ofensiva dos Patriots? É o Cole Strange, que, diga-se, era mais um cara de segunda rodada. Eu até entendi na época, tal, não nos Patriots.
Eu até entendia se algum outro time pegasse ele no final da primeira rodada, não os Patriots, naquele caso, tanto, né? Não achei a pior escolha do mundo, mas é a única escolha de primeira rodada na linha ofensiva de New England como titular. Cole Strange, que é um guard, que tem um efeito menor do que um offensive tackle, por exemplo. E até quando escolheu offensive tackle no passado, não foi uma escolha muito boa, tipo o Isaiah Wynn, que não é offensive tackle. Ele era guard pelo tamanho da envergadura dele, tamanho de braço. Quinto motivo, e daqui a pouco eu vou falar sobre draft. Quinto motivo, quando acabam as vitórias, acaba o amor. Se vocês, eu recomendo muito, e eu estou falando tudo isso com uma pesquisa, né, pensei bastante tempo até fazer esse vídeo está no gatilho, inclusive faz bastante tempo. Se vocês forem ler essa biografia do Belichick, do Ian O'Connor, que eu acho a melhor biografia dentre tantos livros disponíveis sobre o Bill Belichick, eu peço a atenção de vocês nos primeiros capítulos, a passagem do Bill Belichick nos Giants, mas principalmente a passagem do Bill Belichick no Cleveland Browns. Porque em Cleveland ele encontrou muitos problemas, mas nos Giants também no início da trajetória dele como assistente defensivo, ainda mais, porque o Bill Belichick é um cara que cobra muito, é um cara que fica muito no pé de alguns jogadores, e se as vitórias acabam, às vezes o clima fica mais desagradável do que deveria. Então, com o time mal do jeito que está, fica muito difícil o nível, a barra de cobrança padrão do Bill Belichick. E isso foi um grande problema para ex-assistentes do Bill Belichick. Porque ex-assistentes do Bill Belichick, eles costumavam assumir times fracos e eles incorporavam o Bill Belichick, o estilo Bill Belichick de cobrança, contra times fracos que não tinham um histórico, um lastro de vitórias, e esses técnicos não tinham um lastro de ter 6 anéis de Super Bowl, né? Então, Josh McDaniels, Eric Mangini, eu posso listar até amanhã um monte de assistentes que incorreram nesse problema. Então, a vitória cura tudo. O problema é que as vitórias não estão acontecendo. Então, isso é uma suposição minha, deixando muito claro. Não sei se o clima no Gillette Stadium está dos melhores em relação a isso, até pelo histórico do Belichick, histórico lá em Cleveland e também antes nos Giants. Agora vamos ao sexto motivo e antes o motivo derradeiro. Toda a história do Matt Patricia foi muito, muito bizarro. Porque assim, se você passa uma mensagem para o seu time de que você tem níveis muito altos de exigência, de next man up, e de que o Tom Brady erra e que ele não seria nem quarterback da Foxborough High School, etc, etc, etc. Você passa toda essa mensagem de excelência, de cobrança e de que as coisas aqui são feitas diferentes, Patriot Way, papipopopó. E aí você contrata o seu parça para coordenar o ataque no segundo ano de um quarterback jovem, um parça que nunca nem foi coordenador ofensivo na sua vida, que dirá no nível alto como o da NFL, e que chama o ataque do jeito que chamou, tudo isso porque ele é o seu parça e porque você valoriza muito mais hierarquia e fidelidade do que competência para essa função, você passa uma mensagem muito errada. E o ano passado, com o Matt Patricia, atrapalhou demais o desenvolvimento do Mac Jones. Demais. O primeiro ano com o Josh McDaniels, ele foi muito mais competente, o ataque fluía muito mais, o Mac Jones tomava muito mais decisão inteligente. O Matt Patricia começou o processo de quebra mental do Mac Jones, que culmina nesse ano com tantos turnovers, o Mac Jones liderando aí o troféu Blake Bortles para ser o pior quarterback de 2023. Então, basicamente, passa por aí essa questão também. Essa decisão do Matt Patricia, ela passa a mensagem muito errada. Ela passa a mensagem de, aos inimigos, o ferro, aos amigos, aos parceiros, o amor. Então, não é assim que funciona. Se eu sou jogador dos Patriots e eu vejo uma situação como essa, eu vou ficar muito pistola. Eu olhar e falar assim, a gente aqui ralando, ouvindo, o meu brother acabou de ser cortado. E aí o Belichick vem aqui, traz esse cara que nunca foi coordenador ofensivo, só porque ele foi amigo dele, e nem bom coordenador defensivo tinha sido, na minha humilde opinião. Ficou feio. E para culminar, o principal BO, não se sustenta time que não drafta bem na NFL. Não tem como. Eu vou pegar 2018 para cá, porque 2020 seria o terceiro ano da classe de 2018, ou seja, o início da trajetória pós-Brady, certo? 2018 para cá, quem foram os bons jogadores que os Patriots draftaram? Estou excluindo este ano, até porque tem o Christian Gonzalez, que eu acho que foi uma boa escolha. Estou excluindo este ano. Quais são realmente os bons jogadores? All Pro? Nenhum. Bons jogadores, Kyle Duggar, Christian Barmore, o Josh Ush, eu acho que fica por aí. Então, 18, 19, 20, 21, 22. 18, 19, 20, 21, 22. 5 anos. Em 5 drafts, basicamente, os Patriots pegaram 3 bons jogadores, no máximo. É um índice de acerto muito baixo. E não só isso. Houve escolhas muito equivocadas. Por exemplo, Sonny Michel antes de Nick Chubb não fazia nenhum sentido na época. Nenhum sentido. Vou dar um outro exemplo
que é o grande exemplo. N'Keal Harry antes de A.J. Brown também não fazia absolutamente nenhum sentido. A escolha do Cole Strange para muitos foi equivocada também. Eu não acho que foi tão ruim assim, mas acabou sendo equivocada. Então, fato é que há bastante tempo o Bill Belichick, e a grande classe dos Patriots já foi mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos, com o Rob Gronkowski na segunda rodada, o Donta Hightower também. Faz muito tempo que New England não drafta realmente jogadores de excelência. E aí você perde o maior quarterback da história, o cara que potencializa todo mundo. Você monta um ataque com uma filosofia ofensiva arcaica, de correr mais com a bola e que o quarterback se vire sem usar muito play action, diga-se, né, que esse é outro problema. Você traz seu parça para ser coordenador ofensivo do time. Você drafta mal pra caramba. O elenco de apoio basicamente são jogadores que os outros times não querem. Como que isso tudo vai dar certo? E aí chegamos ao fundo do poço. É triste, cara. É triste, porque não é um ano, não são 2 anos. Eu não estou sendo engenheiro de obra pronta, porque não é a primeira vez que eu venho criticar essa situação. Não é a primeira vez que eu venho falar que o New England Patriots está uma zona. Tem muito tempo que eu estou batendo nessa tecla. Tem muito tempo que eu estou criticando o draft dos Patriots. Tem muito tempo que eu estou vindo aqui falar. E aí sempre vem... Não, mas tem que confiar no Belichick, tem que confiar no Belichick. Aí o mito da infalibilidade papal, ela existe, e porque é o Bill Belichick, a gente tem que confiar em tudo que ele faz e tudo certo. Eu acho que ele tem que ser, sim, muito respeitado. E é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores técnicos da história da NFL. Só que eu já vejo pessoas contestando se ele é o maior técnico da história da NFL, coisa que eu não via antes. Já vejo gente falando assim, e o Vince Lombardi? Será que o Vince Lombardi não era melhor? O cara saiu no auge, né? Não perdeu aí nenhum jogo de playoff durante muito tempo. E o Bill Walsh? Será que o Bill Walsh também não pode ser considerado maior que o Bill Belichick? Até porque o Bill Walsh não teve nenhum período ruim na carreira dele, né? Ele arrumou um time em 2 anos, de 79 saiu para um dos piores times da NFL para 81 chegar no Super Bowl, ajudou a moldar um dos 3 maiores quarterbacks da história, ganhou 3 Super Bowls. Começa a ver gente levantando isso, e é isso que me deixa mais chateado, porque esses últimos 5 anos, pelo menos, né, os últimos 4 anos que seja, do Bill Belichick, especialmente o Bill Belichick General Manager, machuca um pouco. Eu não vou dizer que vilipendiam, mas arranha um pouco o legado dele. Então é triste, mas é uma coisa que a gente não viu acontecer pela primeira vez na NFL. O Tom Landry, ele sai dos Cowboys quando o Jerry Jones compra o time nos anos 80, nos anos 80, pela porta dos fundos, com campanhas muito ruins e que acabam afetando um pouco o legado dele na época. O Chuck Noll também sai um pouco desgastado do Pittsburgh Steelers e venceu 4 Super Bowls pelo time nos anos 70. Então é um processo que a gente já viu acontecer antes. O próprio Don Shula não era mais tão inquestionável, o técnico com mais vitórias na história da NFL, quanto foi antes, né, quando ele aposenta nos anos 90. Então é muito triste ver isso tudo acontecendo, mas são fatos. O Bill Belichick hoje é um dos piores general managers da NFL. E eu estou trazendo fatos para vocês. Não é uma questão de opinião chegar a esse ponto. A campanha, como o grande mentor do Bill Belichick fala, o Bill Parcells, ela diz bastante. Ela fala mais do que qualquer outra coisa nesse momento. E a campanha dos Patriots é terrível, o time joga muito mal e o time é muito fraco. E não faz jus à história do Bill Belichick e à história recente do New England Patriots. Fizemos o que podíamos, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho sim que esse casamento tem que acabar. Eu acho que não tem mais condições de continuar, porque os Patriots precisam de uma renovação, precisam de ar fresco, precisam de ideias novas, até em respeito ao próprio legado do Belichick. Não faz mais sentido, eu acho, depois de tanto tempo, a situação como está. Senão vai continuar girando a roda em falso e só vai afundar cada vez mais. Essa é a minha opinião, tá bom? Beijo carinhoso e até a próxima. Tchau!